Quem não gosta do molho branco? Aquele molho gostoso, que toda criança, que dá para te usar para te fazer alguma massa, principalmente para usar para gratinar, não é mesmo? O molho branco, ou bechamel, que é o nome também francês para distinguir o molho, e foi justamente na França onde apareceu esse molho, ele foi criado. Ele é um molho considerado um molho mãe. Por que molho mãe? Porque a partir desse molho eu consigo criar outros tantos molhos. Então é um molho mãe, um molho base, um molho que dali eu consigo criar outras possibilidades. Mas por si só ele é um molho que encanta, que tu pode fazer ele simplesmente como um molho, como também tu pode deixar ele com a consistência mais grossa, mais densa, que tu também pode rechear e pode levar para gratinar. Então é justamente isso aqui que hoje vocês vão aprender. O começo do molho branco existe eu preciso entrar sempre com um agente espessante, no caso aqui é a farinha de trigo, tá? E uma gordura que é a manteiga. Por que esse agente espessante? Porque eu posso usar para fazer esse molho tanto o leite quanto o creme de leite fresco. Lembrando que o creme de leite fresco ele vai endurecer, ele vai chegar a essa consistência cremosa mais rápido, então tem que ter cuidado com o fogo para evitar de queimar também. Ou eu entro com leite e vou apurando esse molho devagar. O começo desse molho é justamente isso. Eu tenho que ter a mesma quantidade de manteiga, lembre-se, sem sal, Depois a gente vai salgar ele, eu não preciso que entre o sal no início. Então nós vamos começar esse molho com uma quantidade de manteiga que vai ser a mesma quantidade de farinha de trigo. Então, se tu for fazer um molho, que tu vai começar com manteiga, 30 gramas de manteiga, 30 gramas de farinha, 50, 50, sempre a mesma proporção. Vocês podem usar colheres medidas, vocês podem usar uma balança, aí fica a critério. Mas lembre-se, eu tenho que ter a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de manteiga. Quando eu for entrar com essa manteiga e dar uma derretida e entrar com essa farinha, nós vamos começar um processo chamado roux. Roux, esse nome parece estranho, Roux é justamente esse espessante. Ele pode ser um roux branco, ele pode ser um roux amarelo, ele pode ser um roux escuro e pode ser um roux negro. O roux branco, que é o mais usado, também porque a gente já está falando roux branco, então principalmente para o molho branco eu vou usar com a coloração mais clara. Eu vou ter que cozinhar essa farinha nesta manteiga no mínimo 3 minutinhos. E assim 5, 7 minutos, dependendo do tipo de roux que eu for fazer. Cuidado com o fogo, para não esquentar muito. Eu vou entrar com essa manteiga aqui que eu já pesei, tá? Eu vou ter aqui a mesma quantidade, no caso aqui eu estou trabalhando com 20 gramas de cada, de manteiga e de farinha. Então o que eu faço? Eu começo com essa manteiga na panela, deixo ela dar uma derretida. A maioria desses molhos a gente sabe que ele tem uma certa gordura, A gente vai ter o leite aqui, vai ter a manteiga. Vocês podem finalizar esse molho depois entrando com algum queijo, Mas em tese, o molho, a base dele é essa, tá? Aí fica a critério se quiser usar um creme de leite fresco ou leite normal. Derretendo um pouco essa manteiga, eu vou entrar com a farinha. A mesma quantidade de farinha, a mesma de manteiga, 1 para 1, tá? Então aqui eu tenho uma farinha de trigo, eu vou pôr nessa manteiga. E eu vou deixar cozer um pouquinho. Lembre-se, eu vou fazer um roux branco, eu vou deixar uns 3 minutinhos aqui. Então eu vou fazer uma pasta. Eu vou misturar. Por isso a quantidade é a mesma, para não ter essa diferença aqui. Pra vocês terem uma ideia, vai virar uma pasta, tá? Esta é uma pasta. É a mistura da farinha com a manteiga. Vou deixar uns minutinhos. Agora eu vou entrar com leite. Eu já fiz o roux. E eu entro com o leite. Aí tá, e aí tu vai me perguntar assim, mas como é que esse molho, eu vou querer esse molho? O molho, ele existe uma maneira simples de fazer. Se eu quiser um molho mais liso, mais líquido, eu vou preparar ele e vou deixar ele mais líquido. Se eu quiser esse molho usar para gratinar, para pôr no forno com alguma massa, enfim, alguma preparação, como moussaka, por exemplo, que a gente usa, um bechamel, eu deixo ele mais tempo no fogo, vou mexendo e vou deixando ele reduzir. Reduzir significa o quê? Eu vou perder o líquido e vou concentrar ele, então eu deixo o molho mais grosso. Agora, se eu fiz um molho e ele ficou grosso,
para a preparação que eu quero fazer, tipo, e agora, como é que eu faço, como é que eu resolvo? Simples, eu posso entrar com leite ou com água e colocar nesse molho que ficou grosso, não tá na textura que eu quero, e aí o que eu vou fazer? Coloquei esse leite, eu vou baixar um pouco esse fogo, tá? Eu não quero que ele cozinhe fora do tempo, porque lembre-se, eu quero que essa farinha cozinhe para não ficar com esse gostinho na boca. E vou, com a ajuda de um batedor ou fouet, eu vou mexer para derreter essa manteiga que já está aqui no roux, né? E misturar com esse leite, para evitar de ficar com grumos. Tem uma maneira de tu agregar sabor a este molho, que é fazendo o seguinte. Vocês vão pegar uma cebola pérola, né, dessas pequenininhas, de preferência, e vão fazer o que a gente chama de cebola piqué. Piqué é um termo francês, onde eu vou agregar neste molho, como se fosse um sachê d'ampice, um bouquet garni, ou seja, eu vou colocar alguma coisa para deixar aromatizando enquanto eu preparo, depois eu retiro, descarto, depois estiver pronto. E o que eu faço com essa cebola? Eu vou fazer uma incisão nela, um cortinho, né? Vou pegar uma folha de louro, vou espetar nela e vou colocar 3 dentes de cravo. Espeta. Esse aqui é a famosa cebola piqué. Como vocês já viram, é francês. Nós vamos pôr nesse nosso leite que ainda está aqui bem liso. Isso aqui vai dar gosto ao nosso molho. Depois nós vamos finalizar com sal, pimenta a gosto e, se quiser pôr um queijo, fica a critério. E também vamos ralar um pouquinho de noz moscada, com parcimônia, porque senão eu posso roubar o gosto, porque a noz moscada é forte. Então isso aqui vai para a nossa preparação e vai ficar aqui até o nosso molho ficar pronto. Depois que o nosso molho estiver pronto, eu vou tirar essa cebola piqué, essa cebola que está com uma folha de coentro e 3 cravos, eu vou descartar e está pronto o molho. Mas isso aqui vai agregar gosto, sabor a essa nossa preparação. Olá pessoal, nosso molho já está pronto. Eu queria que vocês dessem uma olhada na textura. Eu fiz ele um molho um pouquinho mais leve, né, mais fino. E agora eu vou tirar essa cebola piqué daqui. Agora eu não preciso mais desse aromatizante. Eu já entrei com sal, já temperei com sal meu molho, já entrei com um pouquinho de pimenta. Vou entrar com um pouquinho de noz moscada moidinha na hora, tá? Para dar um gostinho. Cuidado que a noz moscada é um ingrediente que pode estragar a tua produção. Então tenha cuidado, parcimônia na hora do uso. Vou mexer e eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Eu vou deixar uns segundinhos aqui e vocês vão ver o que vai acontecer com esse molho, que é aquela natinha que eu falei pra vocês. Eu vou descartar agora o nossa cebola piqué, tá? E nós vamos deixar um segundinho, vocês vão ver que vai formar uma nata aqui em cima, tá? Então eu tô descartando, isso aqui não me interessa mais, a folha de louro que saiu, mas não tem problema. Descartei. E o nosso molho está pronto. Se vocês quiserem ele mais líquido, cozinhem ele e põe mais leite. Se quiserem ele mais grosso, deixem apurar um pouco mais, que ele vai ficar mais grosso, ideal para rechear uma massa, para gratinar no forno, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Tudo que tem leite cria nata. Então, se eu deixar esse molho guardado para a hora que eu for receber meus convidados, que eu for comer, e ele criar essa nata, ele vai ficar com a aparência meio esquisita, né? Então nós vamos fazer esse teste, vou mostrar aqui pra vocês, conforme esfria, ele vai criando essa natinha, ó. E daqui a um pouco ela realmente fica uma nata grossa, então não fica bacana, até porque ela vai ficar com a tonalidade um pouquinho diferente, tá? Então isso não me interessa. Para isto, a gente pode conservar este molho sob refrigeração ou em banho-maria. Se tu for usar logo em seguida e quiser que esse molho fique morno, tu pode preparar, colocar um bowl, né, uma panela com água quente, eu deixar ele ali em banho-maria, mas eu preciso cobrir ele com filme plástico que vai evitar de criar essa crosta. Vamos ver aqui. Ele está engrossando. Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai criar essa nata e não vai ficar legal, tá? Para isso, a técnica é a seguinte. Vamos pôr aqui pra gente não se queimar. Eu vou colocar esse molho aqui e eu vou deixar um pouquinho aqui para depois a gente ver essa natinha. Vou deixar ele aqui paradinho, ó. Então eu vou usar esse molho pro meu jantar ou quero armazenar ele na geladeira. O que eu faço? Para não criar nata, para ele ficar com a textura bonita, uniforme,
eu venho com filme plástico e ponho na superfície. Mas veja, não é fazer como a gente faz quando a gente quer guardar alguma coisa na geladeira. A gente vai pôr da seguinte forma, assim, ó. Esse filme precisa estar em contato com esse molho branco. Porque isso aqui, pode pôr com ele quente, não tem problema, é que vai fazer com que o meu molho não crie essa crosta, essa nata. Isso para tudo que vocês forem fazer, que tenha o creme de leite, que tenha, se for fazer uma sobremesa que vai na composição o creme de leite, vocês podem ver o mousse, tudo ele cria uma película, ele vai engrossando aqui em cima. Então tu pode cobrir muitas vezes a tua produção assim até a hora de servir, até a hora de decorar, o que for, que vocês vão ver que não vai criar essa nata. Esse que está aqui nós vamos deixar mais um segundinho, eu vou mostrar para vocês como é que ela vai se formando, vai gelando, essa gordura ela vai condensando em cima. E aqui não, se eu fizer dessa forma, eu guardo na boa, na hora de servir é só tirar e não vai ter nenhuma alteração. Então esse aqui é uma receita de um molho branco, em que vocês podem usar para várias preparações, tanto de branco, se quiserem compor alguma coisa, por isso eu o molho mãe, porque a partir dele eu posso fazer outros molhos, tá? E a dica é essa, é sempre manter ele de forma a não criar essa nata, e guarda-se muito bem na geladeira, tu consegue guardar até uns 7 dias tranquilamente, sob a refrigeração, conservado, no pote hermeticamente fechado, para não ter nenhuma influência assim da geladeira, de gosto, enfim. E na hora de armazenar, façam isso, é muito tranquilo. E aqui, ó, ele está endurecendo também, claro, a gente tem amido, né? E ele vai criar, olha só, ele já está começando a enrugar, ó. Justamente, ele cria essa nata, ele já vai, ó, ele vai esfriando, ele vai criando essa nata, ele vai ficando muitas vezes com a textura que não é desejada. Então, para isso, a dica é conservar seu molho, sua produção à base de leite, creme de leite, com um filme plástico. Essa é a dica e essa é a receita para hoje de um molho branco delicioso. Muito obrigada!